Olá turma, tudo bem? Bom dia. Hoje vamos iniciar os nossos trabalhos, né? Depois de passado e depois de visto a volumetria de neutralização, nós vamos agora começar com volumetria de precipitação, não é? Então, todos os princípios que nós vimos lá em volumetria de precipitação, a grande maioria deles ainda são válidos aqui na volumetria de precipitação. Enquanto lá nós iríamos trabalhar basicamente com a questão do volume, e assim determinar a concentração da espécie da qual nós nos interessamos. Agora nós vamos trabalhar basicamente com a estequiometria da reação e a relação de massa e também o volume, tá ok? Para que nós possamos determinar a concentração do analito a qual nós estamos analisando. Então o que nós teremos no menu? Então neste capítulo nós esperamos que vocês aprendam o que é a volumetria de precipitação, quais são os requisitos para a reação e sua importância, as etapas da titulação de íons como o cloreto, por exemplo, com o nosso titulante, o nitrato de prata, e a determinação de misturas de haletos, utilizando também como titulante o nitrato de prata. Nós esperamos também que ao término desse capítulo vocês também consigam conhecer um pouco mais os diferentes métodos argentométricos, para determinar os pontos finais em reações de precipitação. Ok? Então vamos lá. O que seria então a volumetria de precipitação? Seria um método de titulação, no qual haverá uma reação entre um titulante com uma amostra que produzirá precipitados. Detalhe, pouco solúveis. Ok? Exemplo, nós vamos ter aqui a titulação entre o nitrato de prata, que é o nosso titulante, com o NaCl, que é o nosso titulado, a nossa solução problema. Tá bom? Então, o que seria então esses precipitados que formam entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio? Ora, nós iremos verificar que nessa reação aqui, nessa titulação entre o nitrato de prata mais o NaCl dando AgCl, o cloreto de prata. Esse irá precipitar, eu vou colocar aqui PPT, que identifica que ele está sendo precipitado, tá bom? Ou uma setinha para baixo, mais o nitrato de sódio. Aquoso. Ah, professor, essa é a reação que se processa nessa titulação? Justamente. Vejo que o nitrato de prata titulante reage com NaCl, produzindo cloreto de prata que vai se precipitar, formando um precipitado pouco solúvel em nitrato de sódio. Professor, se ele precipita, o nitrato de sódio fica em solução. Não interfere nessa reação de maneira alguma. Normalmente todos os nitratos são solúveis em solução. Isso quer dizer que eles são eletrólitos fortes. Então, normalmente a tendência é que esses sais ou eletrólitos fortes, eles fiquem na forma iônica. Dessa forma, não é? Na mais NO3-. E eles não têm o mínimo interesse em reagir. A tendência deles é ficar em solução. Tá ok? Mas aí, professor, o que são esses precipitados pouco solúveis? Bem, visto lá na Química Geral 2, eu espero que vocês façam uma revisão sobre o cálculo da constante do produto de solubilidade, tá? Para substâncias pouco solúveis. Então, a gente tem uma constante de equilíbrio chamada de KPS. Eu gostaria que vocês fizessem uma revisão acerca do produto de solubilidade, ou KPS, para que nós possamos ter sucesso neste capítulo. Então, a gente pode verificar que ao longo da volumetria de precipitação,
Fatores importantes na caracterização dessa titulação a gente vai verificar que a gente tem que levar em consideração a constante do produto de solubilidade, o KPS. Então eu preciso que vocês relembrem, tá, esse capítulo, tá bom? Dessa constante de equilíbrio tão importante para substâncias pouco solúveis em solução, tá bom? Eu vou precisar que vocês tenham em mente também a concentração que se efetua na titulação. Isso nós já vimos e nós já iremos trazer isso da nossa experiência na volumetria de neutralização, tá bom? E os demais são conceitos que nós iremos adquirir aqui, na volumetria de precipitação, que é justamente a questão da eficiência da titulação, o tipo de titulação, a visualização do ponto final, o tipo de indicador. Tá? Então, tudo isso a gente vai adquirir aqui, nesse capítulo. Okay? Então, na volumetria de precipitação, a gente verifica que, em razão da baixa velocidade de formação da maioria dos precipitados, existem poucos agentes precipitantes que podem ser utilizados nessa titulometria, ou seja, nós vamos verificar poucos titulantes, poucas substâncias que são usadas como titulante na volumetria de precipitação. O principal deles é o nitrato de prata e o mais utilizado. Sem dúvida, o mais amplamente utilizado é o reagente precipitante, né? O mais importante também é o nitrato de prata. O nitrato de mercúrio 1 também é bastante utilizado, tá? Mas em virtude do mercúrio a gente deixa ele um pouquinho de lado. O acetato de chumbo 2 também é utilizado, mas sem a mínima sombra de dúvida, o nitrato de prata é o mais utilizado. Ok? Ora, nós vamos verificar que as principais aplicações da volumetria de precipitação são na determinação de ânions. Tá? Quais ânions? Normalmente haletos, né? Como cloreto, iodeto, brometo. Então, professor, eu quero determinar os níveis, os teores de cloreto na água do nosso bebedouro, na água do poço da minha casa, na água da cajessa qual eu bebo, na água do chafariz, né? Por aí vai, na água do açude pabuçu. Eu consigo determinar o teor de cloreto, né, presente nessas águas. Né? Ou outro ânion que você queira, o brometo, o iodeto. Né? Consigo determinar também tiocianatos, cianetos, CNOs-, ácidos graxos, mercaptano, dentre outros ânions inorgânicos, né, bivalentes e trivalentes. Os métodos titulométricos com base no nitrato de prata são chamados argentimétricos. Ok? E quais são os requisitos então, professor, para que uma reação seja utilizada na volumetria de precipitação? Ela segue o mesmo perfil lá da volumetria de neutralização, ok? Uma leve mudança. Primeiro, a reação deve ser rápida, única e bem definida. Isso é semelhante à volumetria de neutralização. Ela deve ser quantitativa. Agora, nós devemos verificar a formação de um precipitado pouco solúvel. Isso é requisito fundamental para que eu possa aplicar a volumetria de precipitação. Terceiro, a reação deve apresentar uma estequiometria definida e invariável. Quarto, nós devemos ter um sistema de indicador adequado para que nós possamos visualizar o momento de parada da nossa titulação. Ok? Ora, então, quais são os principais indicadores, professor, utilizados na titulação agentimétrica? Né? E quais são os requisitos para que nós possamos aplicar esses indicadores? Pois vamos lá. Então, estes requisitos, né, que nós vimos anteriormente, que são aplicados à volumetria de precipitação, somente são alcançados em algumas reações ou poucas reações, devido à falta de meios adequados para localizar, visualizar o ponto final da minha titulação, o ponto de equivalência da minha titulação. Né? Em consequência disso, algumas reações, em algumas reações, esse ponto, ele pode ser identificado pelas vias de visualização simples. Né? No momento em que, por exemplo, o precipitado deixa de correr, como por exemplo, o nitrato de prata com o NaCl, a gente verifica o precipitado do cloreto de prata, uma leve turbação branca, um exemplo. Né? Mas na grande maioria dos casos nós vamos utilizar o que? Alguns indicadores. Né? Nós iremos recorrer a indicadores para nos indicar o momento exato de parada da nossa titulação, utilizando volumetria de precipitação. Ou seja, semelhante à volumetria de neutralização, nós aqui também recorreremos a indicadores para que eles nos orientem, quando parar
a nossa titulação. Então, quais são os requisitos para eu utilizar? Eu vi os requisitos para eu, professor, para eu utilizar a volumetria de precipitação. Ótimo. Agora, quais são os requisitos, sabendo que a gente utiliza assim, indicadores para determinar o ponto final de uma titulação? Quais são os requisitos, né, para eu usar um indicador, né, na volumetria de precipitação? Ora, os principais requisitos para eu utilizar um indicador, né, na volumetria de precipitação são: a variação de cor deve ocorrer em uma faixa limitada da função P do reagente ou do analito. Não se preocupe que essa questão da função P eu vou explicar, porque numa curva de titulação, numa titulação de volumetria e precipitação, nós vamos determinar a função P de um metal, de um cátion, de um ânion. No caso, vamos supor, cloreto de prata, né? Eu determino a função P da prata ou do cloreto, sempre do precipitado. Lá na volumetria e neutralização, nós utilizamos também a função P, mas para pH, lembram? A alteração de cor ela deve acontecer dentro da parte de variação abrupta da curva de titulação do analito, também semelhante à nossa volumetria de neutralização, onde nós verificamos que o ponto de parada era justamente uma variação abrupta do P, né, da função P da espécie que nós estamos monitorando. Então é semelhante. Então, os requisitos básicos são justamente dois requisitos semelhantes à volumetria de neutralização que vocês devem ficar atentos na volumetria de precipitação, para que vocês possam identificar o momento de parada da titulação utilizando a volumetria de precipitação. Pois bem, e quais são os tipos de indicadores utilizados, professor, na volumetria de precipitação? Nós temos dois, normalmente indicadores específicos e indicadores de adsorção. Os indicadores específicos normalmente são indicadores químicos. Tá? Os indicadores de adsorção normalmente são moléculas orgânicas, né, de caráter ácido ou básico, que são utilizados para esse fim de indicadores. Então, os indicadores de adsorção se encontram no campo mais geral, né, de aplicação. Então, eles são mais geralzão, como por exemplo, determinação de cloreto, entre outros. Não é tão específico. Vamos lá. Pois bem, nesse tipo de titulação, na volumetria de precipitação, né, são empregados, né, três tipos de indicadores: o íon cromato, a adsorção, já eu vou falar de alguns deles, e o íon ferro 3+. Tá? Então, o íon cromato é um indicador específico, o ferro 3 também. Como indicador de adsorção, poderia trazer para vocês a fluorceína, okay? Pode ser utilizada, e é a mais utilizada na volumetria de precipitação, utilizando como indicador a adsorção. Pois bem, nos indicadores químicos, tá, o ponto final, né, produzido por um indicador químico, né, específico, ele vai consistir geralmente em uma variação de cor ou ocasionalmente no aparecimento ou desaparecimento de uma leve turbidez na solução titulada. Né? Então, como exemplo prático para que vocês possam verificar isso, tá? Vamos trazer esse exemplo aqui. Imagine a titulação, né, cujo titulante é o nitrato de prata, né, com um P de Ag. A gente vai monitorar o cátion P de Ag. Então, a gente vai imagine a titulação do nitrato de prata com o iodeto de prata, o brometo de prata, o cloreto com iodeto de sódio, brometo de sódio, cloreto de sódio, iodato de sódio ou o bromato de sódio. Imaginem só, a gente está titulando. A gente vai monitorar como função P o P de Ag. Então, o que nós podemos verificar? Que a titulação ela é bem mais favorável, certo, para a determinação, né, dos íons iodeto, porque o ponto final da minha titulação, em torno aqui de 25 ml, veja que no ponto final da minha titulação, veja a variação abrupta do P de Ag aqui, ó. É muito grande, então é muito fácil de eu determinar o momento de parada dessa minha titulação. Quando eu estiver titulando, por exemplo, né, se estivesse fazendo uma titulação entre nitrato de prata, Ag, né, AgNO3, mais
iodeto de sódio, vamos supor, uma solução de iodeto de sódio, né? Ok? Então, é muito mais fácil monitorar o precipitado que se forma, né? De iodeto de prata. Tá bom? Opa. Vou botar a setinha aqui para baixo, tá? Que vai precipitar, né? Mais o nitrito de sódio, né? Vou formar aqui. Então é muito mais fácil. Veja que aqui é um precipitado. P, P, T. Então ele precipita. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 5 exemplos de titulação, de curva de titulação, né? Onde nós vemos, né, a titulação, por exemplo, né, do iodeto. Eu não sei qual é, estou supondo aqui que pode ser essa solução de iodeto de sódio, brometo de sódio, cloreto de sódio, iodato de sódio ou bromato de sódio. Nós podemos verificar, né, que o uso de qualquer indicador, né, que forneça um sinal na faixa de P de 4, ó, P de AG de 4, aqui ó, 12 mais ou menos, né, dá um ponto final satisfatório. O que significa isso, pessoal? Que eu consigo ver tranquilamente o momento de parada da minha titulação, porque aqui a subida, né, ó, o ponto de equivalência da minha titulação, ela é muito abrupta, ela é muito grande, ó, como é fácil. Isso para a curva de titulação do iodeto, tá, gente? Quando eu vou descendo, vamos supor que aqui não é mais iodeto, aqui é brometo de sódio, né? Nitrato de prata com brometo de sódio. O que nós podemos verificar? Que essa curva aqui já diminui, não é? Ó? Já diminui mais, ó. Mas eu ainda consigo ver tranquilo. Quando eu pego, se fosse cloreto de sódio, ela diminui mais ainda, ó. Ela diminui mais ainda. Acredito que não seja nem tão favorável, né? Menos favorável ainda é a titulação entre iodato de sódio, vamos supor, né? E bromato de sódio. Veja que é praticamente impossível, eu não tenho essa mudança, ó. Aqui, de tal forma que eu consiga visualizar o ponto de equivalência, ou o ponto final da minha titulação, tá? Utilizando um indicador adequado, tá bom? Por isso daí a importância da gente utilizar o indicador correto para a determinação, né? Da minha volumetria, da minha espécie do qual eu estou monitorando. Pois bem, mesmo tendo esse problema que a gente acabou de ver, professor, não consigo ver o ponto final do iodato, vamos supor, de sódio e do brometo de sódio. Então, não consigo fazer uma titulação utilizando a volumetria de precipitação? Consegue. Você não consegue utilizando indicadores químicos ou indicadores específicos, né? Você não consegue. Então, professor, como eu poderia verificar, realizar uma titulação utilizando volumetria de precipitação para determinar iodato de sódio e brometo de sódio e bromato de sódio? Você poderia utilizar, né, métodos físicos de medição, tá bom? Como assim, professor? Você poderia utilizar um potenciômetro, poderia utilizar um amperímetro, ok? Para realizar essas medições, né, através da análise titulométrica de precipitação. Tá? Isso não limita você a não realizar uma volumetria de precipitação. Você só não vai utilizar um indicador. Pois bem, nas titulações argentométricas, nós vamos ter 3 tipos de titulação, tá? De titulações. O método de Mohs, que utiliza como indicador o íon cromato, a gente já viu lá para trás. Ele é um exemplo de indicador químico. O método de Fayence, que utiliza como indicador um adsorvente, tá? Utilizando como princípio a adsorção. E o terceiro método de titulação, que é justamente o método de Voillard, que utiliza como indicador também um específico, no caso uma substância química, que é o ferro 3+, ou ferro, o íon férrico. Então vamos conhecer um pouquinho mais esses 3 tipos de titulações argentimétricas, ou seja, que utilizam o nitrato de prata como titulante, né? Com diferentes tipos de indicadores. Vamos conhecer um pouquinho mais delas. O método de Mohs, que utiliza o íon cromato como indicador. O íon cromato de sódio ele pode servir como indicador para as determinações argentimétricas
de íons cloreto, brometo e cianeto. Olha aí, ó, por meio da reação com íons prata, para formar um precipitado vermelho tijolo de cromato de prata, próximo na região do ponto de equivalência. Ora, então imagine a reação de titulação, né, do nitrato de prata, ok? Lembrem-se que todos os nitratos são solúveis em solução, então quando eu coloco nitrato de prata, né, quando eu tenho nitrato de prata, tá? Ó, quando eu tenho nitrato de prata, ele fica em solução dessa forma, tá, gente? Ó, Ag+, mais NO3, menos nitrato, em solução. Por isso que eu só coloco na reação principal Ag+, porque o nitrato não participa dela, ok? Mas saiba que ele está lá presente. Pois bem, então imagine a titulação do nitrato de prata, né? Qual ele vai estar? Com o cloreto de sódio, NaCl, que é determinar, tá bom, os níveis de cloreto numa água, né, que tem NaCl. Tá bom? Então, a prata mais vai reagir com o cloreto da minha solução, formando o precipitado, cloreto de prata, que é branco. Né? A gente vai e adiciona o cromato, né? Cromato de sódio, como indicador. O excesso de prata mais, tá bom, vai reagir com o íon cromato e indicar o momento da parada da minha titulação. Como? Através do aparecimento de um precipitado vermelho tijolo. Diferente desse vermelho aqui, é um vermelho tijolo, semelhante mesmo ao tijolo, tá? Que é o ponto final da minha titulação. Então a titulação de mol, ela deve ser realizada entre pH 7 a 10, pois o íon cromato, ó, ele é a base, como vocês podem ver aqui, ó, conjugada do ácido crômico fraco, ó, o H2CrO4. Então, para evitar, né, a formação, né, de ácido crômico, tá bom? Nós normalmente trabalhamos em pH de 7 a 10. Então, em pHs ácidos, nós vamos favorecer a formação desse ácido aqui. Tá bom? Então, não é ideal que a gente trabalhe no pH ácido, sim no pH entre 7 e 10. Consequentemente, em soluções mais ácidas, a concentração de íon cromato é pequena. Ela será pequena porque o equilíbrio vai ser deslocado, né, ó, da reação para a formação de ácido crômico, tá? Para produzir um precipitado nas proximidades do ponto de equivalência. Certo? Se o meio for ácido, isso quer dizer que eu não vou conseguir ver o meu ponto de viragem, tá bom? Esse meu vermelho tijolo, porque a concentração de íon cromato vai estar pequena. E isso se o pH for ácido. Se o pH for de 7 a 10, nós vamos ver tranquilamente. Então, normalmente, um pH adequado é obtido saturando-se a solução do analito com bicarbonato de sódio, né, que é um sal, o pessoal chama sal ácido, tá bom? Mas normalmente a gente sabe que é um sal básico, que libera OH- para a solução. O cromato de prata, né, ó, se forma por adição de um leve excesso de nitrato de prata, como vocês estão vendo aqui, após todo o íon cloreto ter sido precipitado na forma de cloreto de prata, que é branco, ok? Então, é interessante você me perguntar, professor, mas aí como é que eu vou verificar quem é que precipita primeiro, né? Acredito que isso está na cabecinha de vocês, porque se esse aqui precipita e esse aqui precipita, como é que eu vou verificar isso, professor? Não só pela cor, né? Mas a gente verifica que quimicamente existe uma ordem de precipitação. E quais são os critérios para essa ordem de precipitação? Justamente, gente, a constante de equilíbrio, que nós chamamos de KPS. Então, nós vamos verificar aqui, ó, que nós temos uma precipitação fracionada, ordenada, tá? Em que a precipitação ocorre primeiro, né, do cloreto de prata. Veja aqui, ó, tá bom? Ela é maior, né, do que do cromato de prata, que vocês podem ver aqui, ó. Tá, ok? Veja que o KPS do AgCl é 10 a menos 10, enquanto o KPS do CrO4, né, é 10 a menos 12. Então veja que é maior do AgCl. Então por isso que ele precipita primeiro. A titulação de mol, ela deve ser realizada entre pH 7 e 10, como nós já verificamos. Pois o íon cromato é a base conjugada do ácido crômico. Nós já falamos de ácidos e bases de Bronsted-Lowry na volumetria de neutralização. Então, qualquer dúvida,
retornem aos slides anteriores, ou então pegue o livro de vocês e façam uma pequena revisão acerca dessa definição de ácido e base de Bronsted e Lowry. Tá? Então aqui são as reações, né, da qual eu comentei com vocês. O cromato em meio ácido, bom, ele vai formar, certo, esse ânion aqui, posteriormente o ácido crômico. Se eu tiver em pH ácido, aqui eu só representei uma reação, mas ele forma um H2CrO4. Okay? Então é bom tomar cuidado. Então o ideal, tá bom, é que nós tenhamos um pH levemente básico, de 7 a 10. Para quê? Para que nós possamos verificar, tá bom, um ponto final da nossa titulação, né, de Ag2CrO4. Okay? Um pH entre 7 e 10. Tá? Okay? O pH maior que 10, professor, o que acontece? Lembre-se, o pH deve ser entre 7 e 10. pH maior que 10, eu terei problema, porque eu vou ter uma concentração elevada de íons hidroxilas em solução, como vocês estão vendo aqui. Ó. De tal forma que eu não vou ter o cromato de prata precipitando. Tá? Eu vou ter o hidróxido de prata precipitando. Tá? Também vai interferir. Então, o ideal é que eu controle o pH. Tenha um pH bem controlado de 7 a 10. Ele não posso ter um pH menor que 7, nem tão menos maior que 10. Os dois vão interferir na minha análise. Ora, tendo meu pH bem controlado entre 7 e 10, a concentração de prata equivalente, a equivalência química, em uma titulação, né, de cloreto, que está aqui no Erlenmeyer, com nitrato de prata, que está aqui na boreta, né, é dada por a raiz quadrada, tá bom, do KPS dela, que o KPS do cloreto de prata é 1,82 vezes 10 a menos 10, que dá em torno de 1,35 vezes 10 a menos 5, que é a concentração de íon pratas, é no ponto de equivalência. Se a concentração de íon cromato requerida para iniciar a formação do cromato de prata sob essas condições, né, pode ser computada a partir da constante de solubilidade do cromato de prata, ou seja, então eu posso determinar a concentração necessária de cromato que eu preciso para precipitar a minha prata em excesso, ok? Então, normalmente concentrações em torno de 6,6 vezes 10 a menos 3 de cromato. Veja que é uma concentração bem elevada quando comparada à prata, né, remanescente, né, que vai indicar o ponto final da minha titulação. Okay? Então, a princípio, o íon cromato deve ser adicionado em uma quantidade na qual o precipitado vermelho apareça apenas após o ponto de equivalência. Isso. Na verdade, entretanto, uma concentração de íons cromato de 6,6 vezes 10 a menos 3, né, confere à solução uma intensa cor amarela, justamente. De maneira que a formação do cromato, né, de prata vermelho não pode ser prontamente detectada. E por essa razão, nós utilizamos normalmente concentrações menores de íon cromato, né, menor do que essa. Como consequência, um excesso de nitrato de prata é necessário, né, antes que a precipitação se inicie. Então, um excesso adicional do reagente também deve ser adicionado para produzir cromato de prata suficiente para ser visto. Então, essa concentração de prata também, né, inicial também é elevada. Nós possamos ver o ponto final da nossa titulação. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona a titulação do método de mol. Então, na titulação do método de mol, eu preciso de um pH extremamente controlado, de 7 a 10, para evitar interferência, né, da formação do ácido crômico ou da precipitação do hidróxido de prata. Né. Preciso colocar, né, um excesso de íons pratas e controlar um pouco, né, não colocar concentrações elevadas de íon cromato, para que eu possa ter uma titulação com sucesso na volumetria do método de mol. Entretanto, né, uma correção para esse erro aí que a gente pode verificar pode ser facilmente realizada pela titulação de um branco, constituído por uma suspensão de carbonato de cálcio, né, ó, livre de cloreto. Então, o que é um branco, professor, de uma solução? O branco é tudo que você coloca menos a amostra. Então, vamos supor aqui que você tem aqui a sua amostra em NaCl. Então, o branco da sua amostra será justamente o quê? Né? Será uma amostra. O branco da sua amostra será justamente
uma solução que não tenha NaCl. O branco de uma amostra é tudo menos o analito. Qual é nosso analito? Cl, né? Não é cloreto? Então nós temos que ter uma solução que não tenha cloreto. Então normalmente nós pegamos o que? Água destilada, né? Água destilada. Então, nós acreditamos que na água destilada, na água deionizada, ou na água, né, ultra pura, que é de Milliquê, nós tenhamos, né, a concentração de cloreto praticamente baixíssima, praticamente inexistente. Tá ok? Então, esse seria nosso branco. Espero que vocês tenham entendido a ideia de branco. Branco é tudo, menos o analito que você vai utilizar. Outro exemplo, professor, se a minha solução fosse iodeto de sódio. Se a solução fosse iodeto de sódio, normalmente você utilizar o que? Água destilada, de osmose reversa, deionizada, como o branco. A maioria das vezes, né, o nosso branco é a água destilada, né, tá bom? A água deionizada, ultra pura, tá? Então, interessante é relatar para vocês que o método de Mole foi descrito pela primeira vez em 1865 por esse químico e farmacêutico alemão Mohr, que foi o pioneiro no desenvolvimento da titulação. Com a descoberta de que o cromo 6 é cancerígeno, atualmente o método de Mohr é raramente empregado. Tá bom? Esse cromo aqui é o cromo 6. Se vocês calcularem o NOx desse cromo, né, ele é 6 e é cancerígeno. O método de Voillard, que utiliza íon ferro, ou íon ferro 3 ou íon férrico. Então, este método argentimétrico aplicava a determinação de cloreto, iodeto, brometo, tiocianato e outros íons. Então vejo que também é aplicada a determinação de haletos, como vocês podem ver. A solução do haleto é precipitada com excesso de nitrato de prata, e o excedente deste é titulado com tiocianato de potássio, vejam, ou tiocianato de amônio, também eu posso utilizar, na presença do indicador, que é o íon ferro 3+, o íon férrico. Então veja aqui a titulação, forma o precipitado branco, né? Lembre-se que nós vamos ter prata em excesso, residual. Essa prata em excesso ela vai ser titulada com outra solução, outra boreto, justamente um que tenha tiocianato lá. Ela titula-se com ele, forma o tiocianato de prata, que é um precipitado branco. Tá? Na presença do ferro 3, né, a gente vai verificar, isso aqui está tudo junto, tá? Esses dois aqui. Na presença dos íons ferro 3+, né, quando toda a prata, né, é precipitada, acaba a prata residual, ok? O íon ferro 3 reage formando esse complexo aqui, ó, que é o precipitado vermelho, e indica um momento de parada. Normalmente acontece simultaneamente, tá bom? Normalmente indica um momento de parada. A titulação ela deve ser realizada em meio fortemente ácido, olha, diferente lá do método de Mohr. Né? Nesse caso, né, no método de Voillard, nós devemos utilizar um meio fortemente ácido. Por quê? Porque a gente vai impedir que íons, né, que radicais aniônicos como carbonato, oxalato, sulfito, sulfeto e fosfato e arsenatos, né, interfiram na análise. Então, por exemplo, o oxalato, né, se ele estiver presente na minha solução, ele vai interferir na minha titulação utilizando o método de Voillard. Como? Ele vai reagir com a prata, formando um oxalato de prata, em torno de pH 7. Se o meio não for ácido, tá? Se for em torno de pH 7. O carbonato, por exemplo, vai formar o carbonato de prata, que também precipita em pH 7. Então esses ânions formam sais de prata pouco solúveis, ele vai precipitar, vai consumir toda a prata. Eu não tenho como identificar. O indicador ferro lá presente ele não vai conseguir. Mas não em meio ácido, que é o que a gente pode verificar. Tá? Acabou, professor? Não, gente. Falta um método de Fayence, né, que utiliza o quê? Os indicadores de adsorção. Então, o método agentimétrico que utiliza os indicadores de adsorção para a determinação do ponto final é o método de Fayence. Os indicadores de adsorção são corantes orgânicos, como falei anteriormente, com caráter ácido ou básico, fraco,
que acusa um ponto final da titulação, através de uma mudança de coloração sobre o precipitado. Este professor lembra muito a volumetria de neutralização, quando nós utilizamos lá a fenolftaleína, justo, com certeza, lembra muito. Só que o processo dessa mudança de cor é bem interessante. Acontece o processo de adsorção, ok? Sobre o precipitado. Como, professor? Então, imagine aqui que aqui nós temos uma titulação ocorrendo, tá? Nitrato de prata com NaCl. Então, esta mudança de coloração, ela se deve à adsorção ou dessorção do corante, tá? Então, imagine que eu tenho uma titulação ocorrendo, tá? Titulaçãozinha ocorrendo aqui. Então, aqui você tem NaCl, vamos supor, tá bom? Mais um indicador. Esse indicador pode ser a fluorceína, tá? Indicador, tá? Indicador de adsorção. Aqui você tem o nitrato de prata, ok? AgNO3, não esqueça. Exemplo mais clássico. Então, esta mudança de coloração, ela se deve à adsorção ou dessorção do corante, que é um indicador. Então, como consequência de uma modificação na dupla camada elétrica em torno das partículas do precipitado, ou seja, acontece no precipitado. Então, forma o AgCl, tá? Então, a modificação vai ocorrer justamente nessa camada elétrica, né, em torno das partículas do precipitado, na passagem do ponto de equivalência. Então, ó, antes do ponto de equivalência, o que o professor está dizendo? Que há a formação do cloreto de prata, estão vendo? O indicador está em solução, né? E ele apresenta a coloração verde e amarelo, certo? Antes do ponto de equivalência. Veja que o indicador está em solução e há o cloreto de prata aqui, o precipitado. Isso aqui é o precipitado. Veja que o precipitado, né, ele é circunvizinhado, ou seja, na sua superfície do precipitado, que é esse aqui, é o AgCl, estão vendo? Na sua superfície eu tenho o quê? Eu tenho ânions cloreto, e tenho, na sua superfície, ó, é rodeado de íons sódios, que são atraídos, né, eletrostaticamente, estão vendo? Isso é na superfície, ó, que é a superfície do precipitado. É como se fosse uma bolinha. É aquele cristalzinho que precipitou, é isso aqui, tá bom? Então, ótimo. Veja que o indicador ainda não começou a agir, porque não chegou no ponto de equivalência. Então, a solução ela é verde e amarela. Então, ó, esta mudança de coloração se deve à dissorção, olha aí, ó, ou dessorção do corante, ó, em consequência de uma modificação na dupla camada. Qual é a camada que nós temos aqui? Ó? A primeira camada que é de cloreto e a segunda camada que é de íon sódio, estão vendo? Em torno do precipitado. Ótimo. Então a gente vai ver uma modificação aqui. Ó. No ponto de equivalência, essa solução vai passar de verde e amarelo para vermelho. Por quê? Porque o indicador ele vai influenciar nessa dupla camada aqui, ó, de cloreto e de sódio. Como, professor? Ora, veja que o precipitado ainda continua lá, cloreto de prata. Só que a prata em excesso, ó, certo? Ela vai agora substituir o cloreto, olha só. E o indicador vai interagir com a prata mais. Então ele vai substituir o sódio e o cloreto que estavam lá pelo indicador, o ânion dele, e os íons prata mais em excesso, ó, indicando um momento de parada. E o sódio vai em solução, é substituído. Ó. Fica em solução, como vocês podem ver. E a coloração muda de verde e amarelo para vermelho. O indicador é a fluorceína. Né? No caso, essa base aqui é o fluorceinato. É a base conjugada do indicador de adsorção. Esse fenômeno é acompanhado de uma transferência de cor da solução para o precipitado. Por que para o precipitado? Porque ó, ela fica dissolvida na superfície do precipitado, estão vendo? Aqui é o cristal do precipitado. Então fica na superfície dele, ó. Estão vendo? Toda essa parte vermelhinha está na superfície dele. Então imagine como se ficasse assim, ó. Ok? No método de Fayence, os indicadores de adsorção mais usados no método de Fayence é a fluorceína, a diclorofluorceína e a eosina. A fluorceína é um indicador de adsorção típico, utilizado para a titulação do íon cloreto com nitrato de prata.
em soluções aquosas, a fluoresceína se dissocia principalmente nos íons hidrônio, como vocês estão vendo. Ó. Opa, aqui é H3+, tá bom? Desculpe aí, ó. H3+, corrijam aí. Tá? E o íon fluoresceinato, que é isso aqui, é o íon fluoresceinato, gente. Né? Que tem a coloração verde e amarelada. Tá? Os íons fluoresceinato formam um sal de prata, de cor vermelha intensa, que nós vimos anteriormente. Aqui ele, com a prata. Né? Muito bacana. Né? Então, eu agradeço a vocês, né, pela participação da aula. Espero ver em breve com curva de titulação, né, em volumetria de precipitação. E até a próxima, gente. Um abraço.